pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí aquele like. Eu vi um vídeo bem interessante no canal lá da minha irmã Kátia Rei, e esse vídeo me chamou a atenção. Esse vídeo não tem muito a ver com terra plana, apesar de que a irmã Kátia Rei faz um excelente trabalho lá. O link do canal dela vai estar aqui na descrição, minha conterrânea aqui de São Gonçalo. O link do canal dela vai estar aqui na descrição, que ela faz um excelente trabalho. Vamos lá dar uma força para nossa irmã. Então, peço que vocês vão lá, que ela faz um trabalho excelente. E ela fez um vídeo falando sobre o girassol. O girassol tem uma curiosidade. Ela estava assim, querendo mesclar esse assunto do girassol com o Criador do céu e da terra. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, quando eu comecei a pesquisar um pouco, não fui longe, apenas li algumas coisas sobre como funciona o girassol, e isso me chamou a atenção para a ideia da terra plana. Se você pegar as escrituras sagradas, obviamente, né, o sol foi criado no primeiro dia, a terra foi criada no primeiro dia e o sol no quarto, né? Então a pergunta que tem que fazer, se a terra foi criada no primeiro dia e o sol no quarto, em torno de que a terra girava nesses 3 dias, né? Sobressalentes. Obviamente que o modelo heliocêntrico não se encaixa com o modelo das escrituras, assim como você tem em Josué, ele mandando o sol se deter, o sol parar num lugar e a lua no outro. Isso aí fica bem claro que nas escrituras sagradas, se você pegar e tentar defender esse modelo que a ciência nos apresenta pelas escrituras, você não tem como, né? Você pode usar qualquer livro, você usa ali a mitologia hindu, que não tem nada contra, você usa, né, do deus Shiva, do deus Brahma, aí você vai encaixar esse modelo do Big Bang, mas com as escrituras sagradas, né, realmente você não consegue encontrar sabe, não casa, né? Então a teoria do Big Bang, sim, a teoria do Big Bang casa lá com... Se você for para a mitologia hindu, você vai ver Shiva, né? O deus da ordem e do caos, aí do caos da explosão criou toda a ordem. Aí lá você tira o deus Brahma com suas teias universais, aí você vê os universos paralelos, que o universo é ligado por teias, né? Isso aí tudo você encontra na mitologia hindu, da ciência moderna. Agora, nas escrituras sagradas, coisa que eu não tenho nada contra, tá? Mas nas escrituras sagradas, se você pegar, você vai ver que a Terra é plana e estacionária, esse é o modelo, não tem para onde correr. E parece que o Criador, ele deu para a gente alguns sentidos, para a gente observar como é a forma da Terra, como a Terra é na realidade. Você não precisa, né, que ninguém... Os próprios sentidos, o acontecimento de algumas coisas te mostra isso. E a questão do girassol é uma questão impressionante, que mostra justamente qual é o verdadeiro formato da Terra que a gente vive. Vamos ver aqui um pouquinho como ele funciona. Está aqui, ó. Por que o girassol acompanha o Sol, ok? Vamos lá? Então, tá vendo aí, ó. O título ele colocou acompanha entre aspas, mas é isso. O girassol, ele acompanha um sol que se move, olha lá. O fenômeno só ocorre na fase de crescimento da planta. Ao florescer, ela não se mexe mais, ok? Só quando ela está ali na sua fase de crescimento, ela sim acompanha o sol, ok? Vamos ver, ó. O fenômeno responsável por esse movimento é o heliotropismo, que só ocorre na fase de crescimento da planta. Ao florescer, ela não se mexe mais. Depois que ela floresce, acabou, tá? Por isso que o nome dela é girassol, justamente porque ela acompanha o giro do Sol. Olha que coisa interessante. O movimento ocorre porque o lado que não recebe luz cresce mais rápido do que o lado iluminado, inclinando o caule para a fonte de luz. Além disso, uma espécie de relógio interno. Olha como é que é a natureza e as coisas do Criador, né? Um relógio interno faz com que o girassol se volte para leste durante a noite. Assim ele já espera o sol nascer, inclinando para o lado certo. Segundo a botânica, e ela vai explicar aqui da Universidade de Zurique, o movimento da haste das folhas acompanha a luz solar, serve para facilitar a fotossíntese e acumular a energia necessária para o desenvolvimento das sementes. Para a doutora também da Universidade de Zurique, a orientação solar também atrairia, por causa do calor, insetos polinizadores indispensáveis para a reprodução da espécie. Olha como o Criador trabalha com a natureza, né? Então, se você tem um modelo heliocêntrico, onde você tem uma Terra, tá? É o que eu sempre digo para vocês, gente. Se eu te falasse isso hoje, olha só, a natureza nos mostrando como é que as coisas funcionam. O girassol, como o nome já diz, ele gira acompanhando o giro do Sol, ok? Olha como a natureza é suficiente que os nossos sentidos, em relação aos nossos sentidos, para nos mostrar como é a coisa, tá? Então vamos lá.
Se eu te contasse hoje, se hoje você nunca tivesse passado pela doutrinação da mídia, né? Tudo lá, se eu te falasse hoje, você, com a idade que você está, olha, você está numa Terra, né, que está girando em torno do seu eixo a 1.700 km por hora, que ela está em torno do Sol a 107.000 km por hora, girando em torno do Sol, fora o sistema solar todo, né, junto com o sistema solar em torno da Via Láctea a 800.000 km por hora, e aí, mais não sei quantos milhões de quilômetros por hora, toda a galáxia em torno do universo, aí fazendo 14 movimentos. Você está nesse momento agora, eu estou aqui falando com vocês e eu estou fazendo esses 14 movimentos, ok? Então, a percepção disso tudo, a questão do girassol, inclusive ó, o Sol em relação à Terra é desse tamanho aí, tá? Olha aí a proporção do Sol com a Terra. O Sol no modelo heliocêntrico, ele ilumina a Terra de maneira diferente, mas engraçado que quando você vai calcular o azimute do Sol, quando você vai calcular o zênite, você precisa utilizar um modelo plano, né? Você só calcula com o plano. Você vê que o globo ele sempre está ali de enfeite, ele não serve. O globo está ali, mas o bonequinho está lá dentro do plano, né? Eles pegam o globo, tiram o globo, botam o bonequinho no plano e o globo fica ali só de enfeite. Então ali eles calculam o azimute solar com um objeto, com um observador num plano circular. Porque esse é o real. E por isso, justamente, por essas questões que envolvem o movimento circular do Sol, mais a refração, que é o único motivo pelo qual o Sol faz esse arco diário, né? A gente, até não vou falar dos movimentos, a gente vê sempre as mesmas estrelas, a gente vê sempre os mesmos astros, apesar de estar fazendo toda essa loucura no universo, não vou colocar isso em consideração, mas o girassol acompanhar o círculo do Sol, acompanhando o círculo do Sol na sua trajetória, que acaba fazendo um arco por conta da refração da atmosfera. Então isso só seria possível nesse modelo de Terra plana, com o Sol girando em torno do plano para poder fazer com que o girassol acompanhasse o seu movimento e assim fazer com que ele floresça saudável, somente dessa forma, ok? Num Sol, né, desse tamanho em relação à Terra, com seus raios vindo paralelos em direção à Terra, o girassol não teria como sentir, né, o calor do Sol, a sua luminosidade, não teria como acompanhar. Isso só ocorre porque o movimento do Sol é esse. Por isso que o girassol consegue sentir, né? É claro, o sentimento do girassol não é igual ao nosso, né? É uma coisa diferente, mas assim, ele consegue perceber a sua vinda, a sua saída. Ele se vira para o leste à noite para esperar o movimento do Sol, isso enquanto está crescendo, ok? Isso só é possível porque nós vivemos numa Terra plana e é o Sol que se movimenta, e não a Terra aí com um Sol gigantesco, com seus raios chegando paralelamente, e aí não teria como um girassol ter toda essa percepção, porque não faria sentido nesse modelo heliocêntrico. Então, em pequenas coisas, em pequenos detalhes, né, a própria natureza nos mostra o real formato da Terra. Só é possível o girassol acompanhar todo esse movimento, porque a Terra é que está parada, o Sol é que se movimenta. E tudo, né? Em relação, inclusive tudo. A partir daí você tem o gradiente de pressão, você tem o canto do galo, né, que já foi bastante falado aí, e muitas coisas interessantes, que é justamente essa pressão exercida pelo Sol quando vem circulando. No modelo de Terra plana só funcionaria dessa forma. Seria impossível no modelo heliocêntrico, com um Sol desse tamanho e com seus raios incididos paralelamente, não faria sentido nenhum para o girassol sobreviver e acompanhar. Ok, pessoal? Então, muito simples, né? Então é isso. Agradecer lá a irmã Kátia Rei pelo excelente vídeo, e isso trouxe, né, mais uma coisa, mais uma prova empírica, uma prova natural do real formato da Terra, que eu vi a partir do vídeo da Kátia, que eu vou deixar aqui na descrição. Aproveita e se inscreve lá no canal dela. Parabéns pelo trabalho. E trazendo, ela não pensou na Terra plana quando falou de girassol, mas obviamente que isso trouxe, né, uma coisa, através de detalhes, de coisas simples, de percepção da realidade, de observação cotidiana, que a gente consegue perceber onde realmente estamos, como vivemos e como é a Terra, ok? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo. Conteúdo original, mais uma prova excelente da Terra plana. Um abraço e até a próxima.